Fala pessoal, meu nome é Wilson Godoy, esse é o nosso curso de Front-End com Angular e na aula de hoje nós vamos instalar o PrimeNG e instalar o PrimeFlex também. Tá? Eu estou aqui no site do PrimeNG, o primefaces.org/PrimeNG. O PrimeNG é uma série de componentes muito bacana, tem grandes empresas usando, tais como a Mercedes, Ford, Volkswagen, NVIDIA, enfim. Tem mais de 15 milhões de downloads. Eu gosto bastante dessa biblioteca, ela é bem completa, tem muitos componentes. Atualmente, nós temos mais de 80 componentes Angular, open source, tá? Tem diversos temas. Eu convido vocês a dar uma olhada aqui no site deles para conhecer melhor. Mas é uma biblioteca muito bacana que tem componentes aí que vão ajudar muito aí no desenvolvimento do nosso projeto. Bom, vamos aqui no Get Started para a gente seguir o passo a passo aqui de instalação. E depois eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos componentes, e aí ao longo do curso nós vamos usando vários componentes desse aqui. Bom, para fazer a instalação, a gente precisa primeiro instalar esse comando aqui. Vamos lá para o nosso VS Code. Já estou com ele aberto aqui. Então é npm install para -save. Quando você coloca esse "-save", ele já vai gravar a dependência no nosso package.json. Eu vou aguardar aqui uns minutinhos até ele terminar a instalação. Finalizou a instalação. Agora a gente precisa rodar esse segundo comando aqui. Esse segundo comando ele vai instalar o Prime Icons. O que é o Prime Icons? São ícones que o Prime usa em alguns componentes. Por exemplo, aqui no Calendar, então, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, você tem esse ícone aqui, tá vendo? No calendário. Então ele tem alguns componentes que usam essa biblioteca aí do Prime Icons. Então a gente precisa instalar esse comando aqui também. Vamos lá, vou rodar aqui no meu terminal. npm install prime icons -save. Vou aguardar ele finalizar essa instalação. Finalizou. Vamos continuar aqui o passo a passo de instalação. Aqui ele fala como a gente importa, né, o módulo para usar os componentes. Tá? Isso aqui a gente vai fazer quando a gente for usar os componentes. Ok? Scrollando um pouquinho mais, ele fala aqui que ele precisa do Angular Animations. Tá? O nosso projeto, vamos dar uma olhada no nosso módulo principal. Source, App Module. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o Browser Module. Mas a gente também precisa do Angular Animations, que é o Browser Animations Module. Então a gente precisa instalar também, rodando esse comando aqui. Então esse comando é o npm install @angular/animations -save. Eu também vou aguardar ele terminar essa instalação. Finalizou também essa instalação. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa importar esse módulo e declarar ele aqui no array de imports, lá do módulo principal da nossa aplicação. Então eu vou copiar aqui, ó, o browser module nós já temos na nossa aplicação. Eu vou colocar esse import aqui. E o browser animation module, eu vou colocar aqui depois do browser module só para ficar organizado. Pronto. Vou voltar lá para o site do PrimeNG. Então a gente já instalou o browser animation module e já importou ele para o nosso projeto. Então, seguindo mais um pouquinho aqui, a gente tem que colocar agora essas três linhas aqui no nosso array de styles. Nesse ponto aqui, você pode escolher qual tema que você quer usar aí para a sua aplicação. O PrimeNG ele disponibiliza alguns temas gratuitos e alguns pagos. Tem temas gratuitos muito bacanas. Eu vou usar aqui o que ele recomenda aqui como default, que é o Nova Light, mas você pode vir aqui em temas e dar uma olhada para ver se tem um outro tema que te agrada tranquilamente, tá? Então eu vou copiar essas três linhas aqui. Esse array de styles aqui, no nosso projeto, no projeto Angular, ele fica no diretório, no arquivo
angular.json, está na raiz do projeto. Aqui na linha 52, ó, você tem o array de styles. Eu vou colocar aqui, antes, vou me indentar aqui, perfeito. Então tem essas três linhas aqui, que é do Prime Icons, do tema e o do próprio PrimeNG minificado. E aqui é o nosso arquivo default aí de styles da nossa aplicação. Perfeito, vou voltar para o nosso PrimeNG. E aqui a gente terminou de fazer a instalação agora do PrimeNG. O que a gente precisa fazer agora? Importar os componentes que a gente vai usar na aplicação. Então, a gente vai importar os componentes conforme a gente for usando, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns componentes para vocês conhecerem um pouco o PrimeNG, mas eu convido a vocês depois dar uma olhada e conhecer componente por componente, porque são muitos componentes, né? Não dá para eu mostrar todos aqui, então eu vou mostrar bastante funcionamento conforme eu for usando aí nas próximas aulas. Por exemplo, aqui você tem componentes para formulários, você tem, são muitos, ó. Você tem buttons, componentes de data, que são as tabelas, os data view. Você tem os panels, tem vários aqui também, ó, tem card, field dataset, tem uns componentes bem bacanas, a gente vai usar vários deles. Tem os overlay, tem um muito legal que é esse Dynamic Dialog, nós vamos usar. Tem componente para fazer upload de arquivo, a gente vai usar para fazer o upload da imagem dos nossos carros. Tem vários tipos de menus, muitos. Tem charts, inclusive a gente vai usar esse chart aqui, ó, no dashboard da nossa aplicação. Esse chart nós vamos usar na nossa aplicação. Enfim, tem diversos componentes. É bem bacana essa biblioteca. Fora essa instalação do PrimeNG, eu gostaria de mostrar para vocês aqui em cima, ó, ele tem o PrimeFlex. O que é o PrimeFlex? Ele é uma lib para você fazer grid, tá? Flex Grid. E com ela você consegue fazer todo o grid responsivo. Então a gente vai conseguir fazer que nossa aplicação funcione em smartphones, em tablets e nas telas grandes também, tá? A documentação é bem completa do PrimeFlex, do FlexGrid, que é o PrimeFlex. E aqui você tem diversos exemplos de como montar os seus grids, tá? Vários exemplos. O grid do PrimeFlex, ele é baseado em 12 colunas. Você pode fazer grid horizontal, vertical, você pode iniciar ele à esquerda, todo à direita, no centro. Você pode fazer alinhamento horizontal, alinhamento vertical, é bem bacana, tá? Então, deem uma olhada aí para vocês conhecerem bem aqui essa lib, mas ela é bem interessante. Aqui, se você descer um pouco, ó, ele tem vários exemplos aqui, né, que ele foi passando. E descendo aqui, ó, a gente vai ver aqui a parte de como instalar, né, ver a parte de documentação, mas tem algo interessante que nesse source aqui, ó, você consegue ver todo o código que ele fez para gerar essa página que eu digo, esse exemplo aqui de cima, que são vários, tá? Então tem, aqui você pode ir pegando o exemplo do grid dinâmico, do reverse direction, e por aí vai, column direction, tem vários aqui, ó 12 colunas, enfim. O exemplo aqui é bem bacana. Então vamos focar aqui agora nessa aula na parte de instalação, e aí ao longo das aulas a gente vai usar bastante esse grid. Então aqui em Documentation, a gente precisa, é bem fácil a instalação, é rodar esse comando aqui. Vamos voltar lá para o nosso VS Code. Então é npm install primeflex --save. Eu vou aguardar ele terminar aqui a instalação. Finalizou. E agora a gente só precisa colocar, igual a gente fez com o PrimeNG, essa referência aqui, lá no mesmo array de styles. Então aqui no nosso angular.json, eu vou colocar aqui na primeira linha o PrimeFlex. Pronto, então a partir de agora a gente já consegue usar o PrimeFlex e o PrimeNG também. A gente só precisa aqui agora importar os componentes que a gente vai usar. Bom, vamos então fazer isso, vamos importar um componente para a gente ver como que a gente usa o PrimeNG no nosso projeto. Vamos escolher um componente aqui,
Deixa eu pegar aqui o card, ó. Aqui, ó, panel, card. Então, vamos usar esse simple card aqui, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Importar o módulo do card, tá? Então, vou copiar essa linha aqui. Por hora, eu vou importar ele no nosso módulo raiz da aplicação. Mas nas próximas aulas a gente vai organizar melhor esses imports e a gente vai criar uma estrutura um pouco diferente, tá? Então, por hora eu vou importar ele aqui. E só declarar ele aqui no array de imports também. Tá aqui. Então, a partir de agora a gente já tem aí o card module para usar. O card. Então, eu vou subir nossa aplicação aqui com npm start. Enquanto ele sobe aqui, vamos dar uma olhada lá, ó. Como é que eu uso esse componente, né? Bem simples, né? É uma tag aqui, ó, com pcard, abrindo e fechando. E aí o conteúdo desse card você vai colocar entre as tags, tá? Tem algo mais avançado, você pode criar ele mais avançado com imagem, com texto, com botões, tá? Então a gente vai... Uma coisa muito interessante do Prime, como eu comentei lá no Prime Flex, se você vier aqui em Source, ó, você vê o código, ó, que ele implementou esse aqui. Então todos os exemplos que o Prime vai dar no site deles, ele mostra o código. Então isso é bem interessante para você aprender, né, como usar os componentes. Então, por exemplo, o Simple Card, ele declarou aqui e colocou uma div dentro. Bem tranquilo, bem simples. O avançado, ó, ele já tem p-header, ele tem p-footer, com os buttons. Então é bem legal você estudar bastante a documentação para você conseguir explorar o máximo aí da biblioteca do PrimeNG. Tá? Então, voltando aqui, a gente vai usar o pcard. Ó. Vou copiar esse exemplo aqui e aí a gente faz alguma alteração aqui no nosso código só para a gente ver funcionando. A gente tinha feito nas aulas anteriores um simples título aqui, né? Renderizando aí o título da nossa aplicação. Vou mudar um pouquinho aqui só para a gente ver esse card funcionando. Então vamos lá, de vez de usar a div aqui, eu vou usar o card mesmo, e essa interpolação que a gente tinha feito do texto, eu vou tirar dessa div. Poderia até deixar a div aqui dentro, né? Posso deixar, né? Vamos descer essa linha aqui para dentro do card, ó. Eu vou tirar esse textinho que a gente pegou lá do PrimeNG. Com isso aqui a gente já vai ter o cardzinho na tela, bem simples por enquanto, né? Vamos dar uma olhada no browser. Bom, então aqui a gente já consegue ver o nosso card sendo renderizado. Ainda está bem simples, né? Tudo branco aqui, então é difícil até de visualizar. Então vamos modificar um pouco aqui o estilo dele para a gente conseguir ter uma visualização um pouco melhor. E após isso a gente vai trabalhar um pouco o grid também, para a gente já entender como fazer o grid responsivo, para a gente ter um layout aí funcionando bem, tanto nos smartphones, tablets e nos desktop também. Aqui no fim do arquivo, ó, eu estou aqui no pcard. Aqui no final, o PrimeNG já mostra aqui quais são os estilos desse componente. Quais são as classes de estilo desse componente. Então aqui, por exemplo, a gente tem o iCard. O iCard é a classe responsável aí pelo container desse elemento. Então vamos fazer algumas modificações aqui. Vou pegar essa classe aqui, vamos colocar lá no nosso código e começar a fazer algumas modificações. Então aqui eu vou criar variáveis de CSS porque eu quero centralizar a informação. Eu vou alterar o background color e o font color de diversos componentes. Então eu vou centralizar essa informação. Tá? Então eu vou criar uma variável de CSS aqui que eu vou chamar ela de background color. E ela vai ter um valor aqui inicial 25, 25, 25. E eu também vou criar uma variável que eu vou chamar de font color. E o valor vai ser FFF. Bem claro, ok? Aqui a gente precisa colocar o import, perfeito. Então aqui no nosso card, eu vou fazer um background color usando essa nossa variável. E o color também usando essa variável, que é a font color.
Vamos ver se já teve alguma mudança aqui no browser. Está recompilando. Pois bem, já está aí. Então a gente tem um fundo aqui escuro e o texto ficou com a cor clara, com o branco. Perfeito. Então vamos voltar para o código aqui. Então aqui eu criei duas variáveis, armazenando esses valores aqui. E aí, conforme eu for trocando o estilo aqui de vários componentes do primer, essa informação vai ficar centralizada. Então, se eu trocar aqui, ele vai trocar de todos os componentes. E essa é a minha intenção, que eu quero realmente que isso aconteça, tá? Bom, agora vamos trabalhar um pouco com o grid, né? Porque tá bem simples lá também. E agora vamos trabalhar para que ele fique responsivo. Então vamos lá na documentação. Legal sempre você dar uma olhada na documentação. O que eu quero fazer aqui? Tem uma parte aqui, que é a parte responsiva, nós vamos trabalhar com colunas. Você vai ver que tem pcol, md, lg. Vamos scrollar aqui até essa parte, para vocês entenderem bem aí como o Prime funciona nessa questão. Aqui, ó. Aqui a gente tem, ó. Então é a parte responsiva, tá? Aqui ele tem o valor dos breakpoints aí, né? De quantos pixels que ele altera de um para outro. Então a gente tem, ó, o SM, que é para small devices, o MD para medium size, o LG e o XL aí, que é para telas bem grandes aí, acima de 1200 pixels de largura, tá? Então, pois bem, vou copiar esse. Ó, o que ele pede aqui fazer? Ó, ele tem uma div principal, onde tem o grid, e aí dentro ele tem aqui quantas colunas eu quero para cada um. Então esse exemplo de código aqui é exatamente esse grid que ele montou aqui embaixo. Então vamos pegar esse exemplo aqui, e aí eu vou alterar esse exemplo no nosso código lá, para vocês entenderem bem. Bom, vamos lá. Então aqui eu vou criar esse grid, vou colar aqui, né? Bem simples mesmo. E a gente vai ter o quê? Uma div só no momento. Vou apagar essas outras aqui. E aqui, de vez de colocar o A aqui, eu vou colocar o pcard mesmo. Então, tiro o Azinho aqui, que é o do exemplo lá do Prime, né? E vamos colocar o nosso código. Me dentar aqui para ficar bonitinho. Então, legal. Então, aqui eu tenho 12 colunas no geral, nos menores dispositivos para o maior. Quando chegar nos medium devices, ele vai ocupar 6 colunas só, ou seja, ele vai ocupar metade da largura. E quando ele chegar nas telas maiores, ele vai ocupar só 3. Ou seja, ele vai ocupar aí só um quarto, porque o Prime o Prime Flex trabalha com 12 colunas, tá? Bom, vou deixar assim, bem simples, e depois a gente vai melhorando isso daqui, tá? Eu já salvei o arquivo, vamos dar uma olhada no browser. Então tá aqui, ó. Ele já na tela grande ele ficou pequenininho. Eu vou diminuir no browser aqui, ó. Se você apertar o botão direito aí, eu tô no Chrome, né? No Inspect aqui, ó, você vai para a ferramenta dos desenvolvedores. Eu vou colocar o meu console aqui embaixo. Facilita aí. E eu vou colocar aqui, ó. Você tem aqui esse desenho aqui do celular, né? Ó. Clica aqui, ó, que você vai entrar aí. Você pode escolher aqui, ó, o tamanho do seu device. Ou escolher um device específico, um iPhone, um iPad. Tal. Se você colocar aqui em responsive, você consegue ir alterando a largura. Então, ó, nas telas maiores, a gente está ocupando só 3 colunas. Eu vou diminuindo. Ó, chegou aqui, que é nas telas médias, ele ocupou metade, ou seja, 6 colunas. E se eu diminuir mais, ele ocupa a largura inteira. Tá? E aí a gente pode usar mais propriedades aqui do Prime Flex. Por exemplo, posso colocar esse card aqui centralizado com a nossa tela. Tem aqui no código, deixa eu procurar aqui por Justify, ó. Deixa eu procurar assim que fica mais rápido, porque essa documentação é bem grande. Ó. Aqui, ó, Justify. Ó, é o alinhamento horizontal. A gente tem aqui, ó, o P-Justify Center. Se eu usar isso aqui lá no nosso código, ele vai centralizar esse grid. Então aqui ó, vai ser pgrid espaço pjustify center. Só isso. Vou salvar aqui. Vou voltar para o nosso browser. Ele já está calculando aqui, ó, então já centralizou. Então pjustify center ele faz exatamente isso. Ele já deixa aí a nossa div bem centralizada. Isso aqui a gente está na tela grande, que a gente está ocupando aí 3 colunas.
se eu diminuir, ele vai ocupar 6. E se eu diminuir mais, ele vai ocupar 12. Tá? Para você ver os breakpoints lá, aqui você consegue ver a largura, né? Tá vendo? 381 pixels de largura. Então é só você olhar os breakpoints lá no site do PrimeFlex que você consegue saber em que ponto que ele altera as colunas. Então com isso você consegue construir aí um design responsivo para sua aplicação. Então o PrimeFlex é muito bacana. Hoje a gente fez um exemplo bem simples aqui, porque o foco desse vídeo aqui é como instalar o PrimeNG e o PrimeFlex, e a gente fez essa instalação hoje e também usou aqui o componente card e conseguimos fazer já um design responsivo. Perfeito? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí do curso. Se você não é inscrito do canal ainda, se inscreve, deixe seu like aí para incentivar a gente aqui. E eu agradeço vocês assistindo esse vídeo até agora e até o próximo vídeo.